Olá, irmão, Pai seja convosco, eu sou o pastor Neemias, é um prazer estarmos juntos, participando aqui no canal Neemias Fagundes, onde nós estamos toda quinta-feira nos reunidos para poder trazer até você uma reflexão da preciosa Palavra de Deus. Se esse canal é bênção para a sua vida, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, fazendo com que outras pessoas também possam ser aí abençoados, da mesma maneira que a mesma medida que Deus tem feito sobre a sua vida. Eu gostaria de, nesta oportunidade, estarmos compartilhando da preciosa Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 3, texto muito conhecido, a qual fala sobre o seu título, Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Precisamos entender que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando Deus determina o tempo, a gente sabe que há um momento, ocasião para tudo. Deus estabeleceu o tempo para todas as coisas. E quando nós sabemos que tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem sua hora, tudo tem a sua ocasião, cabe-nos pedir a Deus sabedoria e discernimento para poder conseguir entender no processo da nossa trajetória qual é o caminho, né? Quais são as oportunidades que Deus nos dá para, através da trajetória, do percurso da nossa vida, aprender e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. O salmista já diz, ensina, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É lamentável quando nós não sabemos discernir o tempo e viver de maneira intensa o nosso tempo. A Bíblia que ensina que a vida que o Senhor tem para nos dar é uma vida em abundância. Não é uma vida onde nós vamos nos poupando, mas uma vida onde a gente se entrega por inteiro e vivendo ela de maneira completa, onde a gente vai aprendendo através dessa entrega, através desse serviço, através do propósito de compreender o plano de Deus na nossa existência, a gente vai compreendendo a chegar à estatura de um varão perfeito que é Cristo. O texto, ele diz assim, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se nós não entendermos isso, nós vamos passar a vida muitas vezes trocando os fatores, trocando o tempo, trocando as oportunidades que é nos dado e muitas vezes vivendo ocasiões erradas, vivendo momentos totalmente fora do tempo. Isso pode acontecer conosco. Às vezes vivendo de aparência, e é lamentável que muitas pessoas descerão à sepultura sem ser de fato o que elas deveriam ser, porque passaram a vida inteira vivendo de aparência, passaram a vida inteira se preocupando apenas em alimentar as expectativas e não vivendo a perspectiva de Deus para a sua vida. Nós precisamos compreender que há um tempo de subir e um tempo de descer. Então é como uma escada, tempo e tempo. Em que fase nós estamos? Nós estamos ainda no tempo em que estamos subindo a fase da nossa maturação, do nosso crescimento, da nossa vida em que vamos começando a aprender e depois começar a descer, aonde nós vamos começar a compartilhar a nossa experiência para que outros aprendam com ela. Se nós não conseguirmos distinguir em que fase estamos, como a vida é produzida, de que maneira ela acontece, a gente vai viver uma vida simplesmente sem sentido, sem propósito. Há uma história, né? Uma história de contos de fada, de Alice, onde ela está perdida e quer encontrar um caminho. E aí faz-se a pergunta para onde ela quer ir. Ela diz que ela quer pelo menos saber sair, ela quer um caminho para sair dali. E aí a resposta que é dada a ela é: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Em outras palavras, se você não sabe para onde está indo, o que você está fazendo aqui, se você não entende o propósito da sua vida, a sua vida ela vai vivendo simplesmente ao acaso. E isso acaba sendo improdutivo, acaba sendo sem sentido, acaba não fazendo nenhum fundamento para a sua existência. E é por isso que muitas pessoas acabam sofrendo crise de existência. Muitas pessoas procuram ajuda para tentar corrigir problemas emocionais por não saber lidar consigo mesmo, não se conhecendo. E é uma das coisas muito importantes que a Bíblia nos ensina, que o homem precisa fazer um exame sincero a respeito de si mesmo, fazendo uma avaliação correta a respeito de si mesmo, para que ele possa conhecer os pontos fracos que existem, poder identificar ruídos que faz com que ele não perceba, de fato, cada momento, né, cada oportunidade que a vida lhe dá, o que às vezes o distrai e faz com que ele perca o foco da sua caminhada. Então nós precisamos entender que há um tempo determinado para todas as coisas. E a Bíblia é muito clara quando ela diz isso. Deus tem determinado um tempo para todas as coisas.
Então de nada adianta quando o tempo chega, quando a hora chega, não temos como nós antecipar e não temos como nós prorrogarmos. Nós precisamos entender que muitas pessoas vão passando no tempo e outra geração vai chegando para poder continuar o que precisa ser feito e nós somos responsáveis, já falei isso em algumas lives, nós somos responsáveis pela geração que chega. Isso está lá no escritor aos Hebreus, quando ali aborda sobre os heróis da fé, no último versículo 45 do capítulo 11, ele diz que nós, aquelas pessoas que exerceram a sua fé, os heróis que vieram, eles sem nós jamais seriam aperfeiçoados. Então a perfeição deles, do trabalho que eles exerceram, ela só é perfeita, o trabalho só é perfeito depende do que vem depois. Se aqueles que vieram depois de fato entenderam a mensagem, entenderam o que precisava ser passado. E nós precisamos passar adiante essa mensagem, precisamos passar adiante aquilo que Deus está fazendo em nós. Então, vivendo o nosso tempo, vivendo a oportunidade que Deus nos deu. Muitos não tiveram a oportunidade sequer nem de nascer, passaram direto. Nós tivemos a oportunidade de nascer e podemos, nessa nossa trajetória, escrever a nossa história de maneira tal que Deus possa ser glorificado nela. Como Paulo mesmo diz, combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. O que nós precisamos é viver uma vida de maneira tão plena que quando chegarmos no encerrado da nossa carreira, possamos encerrar com a sensação dentro da nossa alma, do nosso ser, a sensação de dever cumprido. Então a palavra de Deus é muito clara, tempo de nascer e tempo de morrer. É como se estivesse dizendo para cada um de nós que todos nós temos um prazo de validade. Então há um momento em que iremos sair, há um momento em que nós vamos ter que fechar, a cortina vai ter que se fechar e vamos ter que sair de cena. E nós precisamos entender que isso não está falando muitas vezes, de longevidade. Muitas vezes a vida pode ser breve. No seu tempo, que tempo você tem? Você pode ter um tempo de 10 anos, de 20, 30, de 50, de 60, 80, ou quem sabe até chegar a 100. Mas nós não sabemos o tempo da nossa vida, não sabemos o tempo da nossa existência. Deus é quem sabe e Ele estabeleceu o tempo para a nossa vida. E o que precisamos é pedir a sabedoria de Deus, como o salmista no Salmo 37 nos ensina a confiar inteiramente nele, entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e saber que Ele tudo fará. A minha palavra para você é: viva o seu tempo, viva a sua oportunidade. Esta é a sua porção, esta é a fase em que Deus lhe concede de você poder fazer o nome dele ser glorificado através da sua vida. Se você é pai, seja um excelente pai. Se você é mãe, exerça essa grande oportunidade, esse grande privilégio que Deus concedeu a você de poder gerar filhos. Se Deus não lhe deu um caminho aonde você possa conhecer a oportunidade de ter filho, mas Ele te fez uma mulher, uma disjuntora, Ele te deu uma oportunidade de exercer como uma lição, uma pioneira, alguém que exerce a função de ensinar, de afetar as pessoas com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua perseverança, tudo em que nós fomos escolhidos para ser nesse tempo. Se nós tivermos discernimento do alto, nós vamos compreender que fomos escolhidos para um propósito, fomos escolhidos para sermos instrumento de Deus, para que através de nós Ele escreva de fato a história de nossa vida, aonde Ele seja glorificado em tudo. Seja glorificado no que conquistamos, seja glorificado no que nós perdemos, seja glorificado pelas nossas vitórias e seja glorificado também através de nossas derrotas. Que possamos ter uma vida equilibrada, possamos ter uma fé equilibrada, que possamos ter foco na nossa caminhada, possamos ter propósito na nossa existência e que possamos viver bem o tempo em que foi colocado para viver. Viva a vida, viva com toda a intensidade do seu coração, viva com responsabilidade, viva colocando a palavra de Deus no seu coração, porque ela é lâmpada para você poder ter um percurso, uma trajetória, aonde a sua caminhada seja bem sucedida, seja um bem-aventurado, uma bem-aventurada nos caminhos do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida em tudo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.